Bom dia! Nossa leitura, 1 Coríntios, capítulo 4. Os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Está falando a respeito dos pregadores, é o apóstolo Paulo quem está falando, e ele está fazendo uma defesa do seu ministério. E ele diz que as pessoas devem nos considerar como ministros de Cristo, ou seja, aqueles que ministram a respeito de Cristo ou ministram Cristo para as demais pessoas. E dispenseiros dos mistérios de Deus. O dispenseiro é o que cuida da dispensa, é o que pega o que está guardado ali e entrega para as pessoas. Então, o dispenseiro dos mistérios de Deus é aquele que estudou, que conhece e que foi chamado, foi incumbido disso. Não é ele quem decide ser o dispenseiro, ele é contratado, ele é chamado para ser o dispenseiro, é colocado naquela função, então ele desempenha o serviço que o seu Senhor colocou ele para fazer. Então, é bom que as pessoas entendam isso, reconheçam isso. Verso 2, ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Falar um pouquinho disso, porque está, de certa forma, falando de mim, porque está falando do ministério pastoral, né? O apóstolo Paulo está falando a respeito dele, e se aplica muito a mim, e diz aqui que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. E as pessoas esperam muito a respeito dos pastores. E se nós formos olhar, o pastor tem que fazer tanta coisa, o pastor tem que pregar, ministrar estudos, dirigir as programações da igreja, coordenar os ministérios, dar atenção para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os casais, para os descasados, para os viúvos, para os idosos, isso, aquilo outro, e tem as coisas do presbitério e a visitação, aconselhamento, resolver as brigas que aparecem. Ai, meu Deus, essa é a pior parte, né? Então, aí as pessoas quando vão avaliar um pastor, que critérios são usados? Quais critérios você usa para dizer se um pastor é bom ou não? Como você define quem é o bom pastor ou não? Infelizmente, a maior parte das pessoas avaliam os pastores pelo desempenho dele. Ou seja, se aquele pastor, e isso serve para outros também, assim, presbíteros, diáconos e outros líderes, se o pastor ele tem um bom desempenho, né? Se ele é um bom pregador, prega bem, tem uma boa oratória, se ele tem mestrado, doutorado, se ele faz congressos, faz workshop, e se ele administra bem a igreja, então ele é um bom pastor. Mas eu queria alertar você, outros já olham pelo lado pessoal, aquele pastor que visita, o pastor está sempre passando aqui em casa, sempre me visita, então esse é um bom pastor, é o pastor que está sempre junto, sempre perto. Eu quero alertar pelo seguinte,
o principal critério para se avaliar um pastor é esse que está aqui, 1 Coríntios 4:2. O que se requer do dispenseiro é que ele seja fiel. Ou seja, acima de tudo, o mais importante quando você for avaliar um líder é olhar se ele é correto. Ou seja, se avalia uma pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz. Existem excelentes profissionais em algumas áreas que trabalham bem, são bons profissionais, mas não têm um caráter muito íntegro. Então você começa a avaliar um líder espiritual, um pastor, é pelo caráter dele. Se ele é uma pessoa correta, honesta, justa, temente a Deus, fiel ao seu casamento, à sua família. Tá? Infelizmente a gente vê exemplos ruins disso, né? Me entristeci muito quando fui fazer um crediário e quando falei a minha profissão, a pessoa não quis fazer o crediário, não fazia crediário para pastores. Como assim? Pois bem, vamos lá. Verso 5: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Verso 10: Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Ele está falando aqui com uma certa ironia, mas também com um fundo de verdade muito grande, porque a vida daqueles que se dedicam para a obra de Deus, pastores, evangelistas, missionários, eles fazem de tudo por causa do Evangelho. Abandonam suas carreiras seculares para poder se dedicar ao Evangelho. Verso 11: Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Nunca senti dessa forma, graças a Deus, mas muitos pastores são humilhados, muitos missionários são perseguidos, passam necessidades. Capítulo de número 5, geralmente se ouve, agora veja, ele vai tratar de um problema sério na igreja de Corinto, e aqui ele vai tratar alguns problemas na igreja de Corinto. Estava acontecendo muitos problemas ali na igreja de Corinto. Nós já vimos o primeiro, que era aquela briga, aquela falta de maturidade, né? Alguns falam, não, eu prefiro Paulo, não, eu prefiro Apolo. Agora ele vai tratar do segundo problema ali na igreja de Corinto. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Veja só, está acontecendo um incesto ali. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que está acontecendo ali é um incesto. Tem um homem ali que está tendo um caso com a mulher do próprio pai e a igreja não está fazendo nada. Eles estão calados,
a questão é do domínio público. Veja, ele diz aqui que está ciente a respeito disso, ou seja, a notícia já está correndo, já estão sabendo, e eles não estão tomando providência com uma questão tão séria no meio da igreja. Verso 4: Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa. E no final do verso 3, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Deixa-me explicar, aqui levanta algumas dúvidas. Ele está falando sobre a questão, a temática da disciplina eclesiástica. Os membros da igreja, eles estão sujeitos à disciplina quando insistem no pecado, no erro, e esse é o caso aqui. Tem uma pessoa nesse pecado escandaloso, público, notório, e ele, ao que tudo indica aqui, fica claro, não houve mudança. E a igreja está tolerando aquilo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, para expulsar o pecador. E essa questão da disciplina eclesiástica, nós, seguindo lá o que Jesus ensinou em Mateus 18, primeiro você deve tratar em particular. Se não resolver em particular, você deve tratar a nível da liderança da igreja. Se não resolver a nível da liderança da igreja, aí você deve excluir, porque a igreja não pode ser conivente com o pecado. Então se tenta de toda forma resolver aquilo a nível pastoral, a nível particular. Mas quando não tem jeito, fazer o quê? Então, disciplina eclesiástica é algo bíblico, é algo correto. Alguns detalhes aqui, ele diz, verso 4, reunido vós e o meu espírito. Às vezes fica meio estranho isso, mas ele está falando para eles reunirem a igreja em assembleia, e que de forma espiritual, né, ele se faria presente. É claro que não é o espírito dele que vai fazer uma viagem astral e tá lá, nada disso, gente. Claro, isso aí não é bíblico. O que ele está falando é porque ele já está dando o seu pronunciamento aqui. Ele já está dando a sua opinião, ele já, na verdade, ordenou que eles façam isso. Então, a maneira dele estar presente espiritualmente é através da sua orientação para a igreja, tá bom? Então, fica claro isso. E o outro negócio, verso 5, diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que significa isso? Significa que enquanto na igreja a pessoa está na comunhão com Cristo, certo? Quando Jesus fala, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, ao ser batizado, ele passa a fazer parte da igreja, ele está no corpo de Cristo, mas quando chega uma situação dessa extrema da disciplina, ele é excluído, é a excomunhão. Excomunhão é tirar da comunhão. Então, ele deixa de ser considerado um discípulo de Cristo. Ele não pertence mais à igreja. Ele volta a ser uma pessoa mundana. Tá? E isso é um equivalente a essa expressão que só aparece aqui, né? Entregue a Satanás. Por quê? Porque se foi para o mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que o diabo é o Deus deste século, então, agora se ele foi para o mundo, ele foi para o diabo. Então é nesse sentido. Não que
de alguma forma, teria lançado a pessoa no inferno. Então, não é isso, é que ele é retirado da comunhão. Agora, é claro, gente, vamos ser sinceros. Se uma pessoa caiu em pecado, foi exortado, se arrependeu, corrigiu, continua na igreja e muitas vezes essas coisas são tratadas só a nível de pastorado ou de conselho e nem chega aos ouvidos da igreja. Resolve-se, porque a pessoa se arrependeu. Agora, se a pessoa de maneira obstinada não admite, não reconhece, permanece no erro, chegando ao ponto de ser excluída da igreja, é claro que nós temos aqui uma situação onde a pessoa está desviando da fé. Ela é que é responsável pela sua saída da igreja. Digo isso porque algumas pessoas criticam a igreja. A igreja excluiu a pessoa, como se a igreja fosse culpada por tirar a pessoa de lá. Não, 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 não. A pessoa é que está querendo sair. Se ela desejasse continuar na igreja, ela iria entender, bom, como membro da igreja, eu sou um cristão e eu preciso agir de conformidade com o cristianismo, com o que me ensina a Bíblia, a fé em Jesus Cristo. É óbvio. Tá? Então eu creio que não deva existir dúvidas sobre isso. Caso você tenha dúvidas sobre isso, eu peço que você entre em contato comigo. Pastor, eu tenho dúvidas sobre isso. E aí a gente vai conversar e eu vou te esclarecer melhor, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito é o teu nome. Pai, nós cremos na tua palavra e pedimos que o Senhor nos livre do pecado, nos livre do perigo de afastar de ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.